Olá pessoal, eu vou abordar aqui as medidas protetivas de urgência aplicadas pela autoridade policial ou por policial. É o artigo 12C da Lei Maria da Penha. Esse artigo foi introduzido pela Lei 13.827 de 2019. Bom, então o delegado de polícia, ele pode aplicar medida protetiva de urgência no caso de violência doméstica e familiar. Ok? Quando que ele pode? Quando o município não for sede da comarca. Então, só nessa situação. Quando o município não for sede da comarca. Portanto, quando o fato ocorre numa comarca, quem vai aplicar a medida é o juiz. Agora, se o fato ocorre numa comarca, no município que não for a sede da comarca, que vocês sabem que a comarca abrange vários municípios e apenas um deles é a sede, não é isso? Se o município não for a sede da comarca, daí o delegado de polícia pode aplicar a medida protetiva de urgência. E o policial também pode aplicar? O policial também pode aplicar, mediante dois requisitos. Primeiro, que o município não seja a sede da comarca. E segundo requisito cumulativo, tá? Quando não houver delegado de polícia no momento da denúncia, no momento em que o fato chegou, denúncia no sentido da notícia crimes, né? Então, o policial, portanto, ele pode também aplicar a medida protetiva de urgência, mediante dois requisitos cumulativos. Primeiro, se o município não for a sede da comarca. E segundo, se não houver delegado de polícia disponível no momento em que a vítima comunicou o fato. Qual policial? A lei não faz distinção. Então, abrange aqui o policial civil, ok? Seja federal ou estadual, e também o policial militar, ok? E o guarda civil? O guarda civil, com certeza vai surgir alguma discussão. No meu modo de ver, não, porque o guarda civil, de acordo já com a jurisprudência, ele não exerce função de polícia, né? Então, ele não poderia aplicar no meu modo de ver, mas o tema vai ensejar discussão, ok? Bom, então, qual é a medida que o delegado de polícia ou o policial pode aplicar? É uma só pode aplicar a medida protetiva de urgência de afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local da convivência com a ofendida. Então não é qualquer medida de proteção que vai poder aplicar. Só pode aplicar esta medida de afastamento do lar, do domicílio, em suma, do local de convivência. Outras medidas, não. O objetivo da lei foi o de evitar que o retardamento da aplicação da medida seja lesivo para a vítima, né? Então, ocorreu ali um fato no município, onde não é a sede da comarca, então o delegado já aplica ali, já resolve, né? Já proíbe o sujeito, já afasta o sujeito do lar, não é isso? Então, o delegado já vai ter este poder de afastar do lar, delegado ou policial naquelas situações, tá? Quando? Qual o requisito? O requisito é o seguinte: é no caso de risco atual ou iminente, à integridade física da mulher ou de seus dependentes. Então, um risco atual, que é o que está acontecendo, ou um risco iminente, que é o prestes a acontecer, à integridade física da mulher ou de seus dependentes. Bom, primeira questão: é inconstitucional esse artigo que permite que a autoridade policial ou policial apliquem esta medida protetiva de urgência? Seria inconstitucional? Uma primeira corrente vai dizer sim, é inconstitucional, porque o artigo 144 da Constituição não atribui essa função à autoridade, à polícia. Então vai dizer é inconstitucional porque está incluindo uma nova função para a polícia que não estaria prevista no artigo 144 da Constituição. Segunda corrente, no meu modo de ver, não há qualquer inconstitucionalidade, porque o afastamento do lar é sim uma função policial, função que de segurança, né? A polícia é uma função de segurança pública, então está conferindo aí segurança aí
à vítima ou seus dependentes. Então, é uma função policial, sim. Aliás, a autoridade policial pode ordenar a condução coercitiva, né, salvo para interrogatório, né? O STF proibiu condução coercitiva para interrogatório, mas existe a condução coercitiva em outras situações. E o próprio STF já decidiu que a autoridade policial pode determinar condução coercitiva, menos para interrogatório. Interrogatório nem o juiz pode, né, determinar condução coercitiva. Ok? Os policiais, a autoridade policial também tem o dever de prender em flagrante. Tem o dever, se pode o mais, né, que é até prender em flagrante, por que não pode o menos, que é afastar o agressor do lar? Não é isso? Quando houver o risco à integridade física. Muito bem. A comunicação ao juiz, tá? O fato, quando a autoridade policial ou o policial afasta o agressor do lar, esse fato tem que ser comunicado ao juiz em 24 horas. Então tem essa, vamos dizer assim, o juiz vai analisar, portanto, e o juiz tem 24 horas para decidir se mantém ou não a medida do afastamento do lar. Ok? A lei diz que o juiz comunica o Ministério Público. A lei não prevê a oitiva prévia do Ministério Público. Diz que o juiz decide e comunica o Ministério Público. O correto é o juiz ouvir previamente o Ministério Público e não apenas comunicar, né? O certo seria ele abrir vista para o Ministério Público também se manifestar. Bom, este é um aspecto, então, da lei, ok? Dessa mudança que surgiu. Um outro aspecto é o seguinte, agora um outro assunto relacionado aqui, que é a vedação da liberdade provisória. Então, vedação, proibição da liberdade provisória ao preso quando houver risco à integridade física da vítima ou risco à efetividade da medida protetiva de urgência. Ok? Então, o sujeito, quando ele for preso em flagrante, segundo a lei agora, né, ele não vai poder mais obter a liberdade provisória em duas situações. Primeiro, se houver risco à integridade física da vítima, se em liberdade, né, houver risco à liberdade física da vítima. E segundo, se houver risco ao cumprimento da medida protetiva de urgência. Ok? Então, por exemplo, o sujeito que pratica um crime aí, descumpre medida protetiva de urgência, se ele for preso em flagrante, ele não vai poder ser posto em liberdade toda vez que se caracterizar que houve um risco aí à integridade física da vítima, da mulher ou de seus dependentes, ou um risco ao cumprimento da medida protetiva de urgência. É o artigo 12, parágrafo 2º, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha, né, 12C, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha, que foi introduzido pela Lei 13.827 de 2019. Então vamos analisar isso. Bom, em primeiro lugar, a liberdade provisória, que pode ser com fiança ou sem fiança, né? A liberdade provisória pressupõe uma prisão lícita. Então o sujeito foi preso, por exemplo, em flagrante, licitamente, ok? Preso licitamente, ele pode obter a liberdade provisória com ou sem fiança. Não se confunde com o relaxamento da prisão em flagrante. Relaxamento ocorre quando a prisão for ilícita. Então, aqui a lei não proíbe o relaxamento pelo juiz. O que a lei proíbe é a liberdade provisória. Isto é, uma vez feita a prisão de forma lícita, ok? Não pode conceder a liberdade provisória naquelas duas situações: risco à integridade física da mulher ou risco ao cumprimento, à efetividade das medidas de proteção. Bom, a questão é se seria inconstitucional ou não essa proibição da liberdade provisória, ok? Bom, primeiro, pelo delegado de polícia. O delegado de polícia pode conceder liberdade provisória, vocês sabem, mediante fiança, né, nos crimes em que a pena não excede a 4 anos. Quando a pena não excede a 4 anos, o delegado de polícia pode conceder a liberdade provisória com fiança, não é isso? Bom, mas aqui a lei proíbe que o delegado de polícia conceda a liberdade provisória, ok? Me parece que em relação ao delegado de polícia não há qualquer inconstitucionalidade. Da mesma forma que a lei pode autorizar o delegado de polícia a conceder liberdade provisória com fiança, a lei também pode proibir de
conceder fiança em algumas situações. Então, não vejo problema nenhum em relação a esta proibição em relação ao delegado de polícia. Agora, segundo aspecto, em relação ao juiz. A lei proíbe também o juiz de conceder a liberdade provisória. Diz, se houver risco à integridade física da ofendida ou risco ao cumprimento da medida de protetiva de urgência, o juiz também não vai poder conceder a liberdade provisória. Bom, aqui uma observação. É claro que enquanto perdurar o risco, esse risco, o juiz não deve conceder a liberdade provisória. É óbvio. Mas o que a lei criou aqui foi uma presunção de risco. A lei criou uma presunção de risco. Diz, olha, se o sujeito foi preso em flagrante e naquele momento havia risco de ele solto causar dano à integridade física ou risco à efetividade da medida, não pode ter liberdade provisória. Então dá a impressão que não pode ter nunca mais. Criou uma presunção de que, uma vez caracterizado esse risco vai ser para sempre e o juiz não poderia conceder a liberdade provisória. Ok? Então aqui me parece que é inconstitucional. Qualquer lei que proíba o juiz de conceder liberdade provisória é inconstitucional. Qualquer lei que proíba o juiz de conceder liberdade provisória, o Supremo já decidiu isso, o Supremo Tribunal Federal. Porque viola o princípio da presunção da inocência e viola o princípio do devido processo legal. Ok? Porque a proibição da concessão da liberdade provisória significa que o sujeito vai ficar preso durante todo o processo. Então, é o cumprimento antecipado da pena. É o cumprimento antecipado da pena sem que haja um trânsito em julgado. Então, o STF já decidiu que lei que proíbe liberdade provisória, é inconstitucional. Até em crime hediondo, né? Lei proíbe liberdade provisória, foi declarada inconstitucional na época, né? Não pode a lei, portanto, proibir a liberdade provisória. Então, aqui nesse aspecto, me parece que se reveste de inconstitucionalidade. Porque o sujeito teria que ficar preso durante todo o processo. Seria uma antecipação da pena. E, por fim, a terceira alteração trazida por esta lei aqui foi a criação de um banco de dados do CNJ. O CNJ vai ter que criar um banco de dados para armazenar as medidas protetivas de urgência contra a mulher e seus dependentes. Ok? Então, já existe o banco de dados do CNJ para armazenamento de mandados de prisão, para unificar em termos nacionais, né, esse banco de dados, para facilitar a consulta aí pelos agentes policiais, consulta sobre mandados de prisão. Agora criou-se um novo banco de dados, né? A lei obriga o CNJ a criar um novo banco de dados, para as medidas protetivas de urgência contra mulheres e seus dependentes. Isso também para unificar em âmbito nacional aí, para que os policiais possam saber se existe ou não uma medida protetiva de urgência, existe ou não algum mandado expedido aí de medida protetiva de urgência aí contra a mulher e seus dependentes. Ok? É isso. Um forte abraço, bons estudos.